Líderes que Marcam, um podcast da Nerlei CCI e o Jornal de Leiria. Este podcast conta com o apoio do Politécnico de Leiria, Garantia Mútua, Movicordes e J. Pereira da Cruz. Bem-vindos, líderes que marcam. Temos hoje o nosso sétimo convidado, Rui Filindo Ramos Stoffel Fernandes. Olá, muito bem-vindo. Olá, muito gosto. Nascido em Leiria em 1948, pós-graduado em Organização e Gestão de Empresas e uma vida de 50 anos ligada à gestão de empresas, MAP e Plastics, quer a nível nacional, quer internacional. Quem é o Rui Filindo? O homem, o gestor? Sim. Como homem, sou um homem de família. Família para mim é das coisas mais importantes que há. Sou um homem que fui sempre ativo, enérgico e apaixonado por tudo aquilo que fazia. O que era bom, porque fazer coisas que não se gosta deve ser terrível, não é? Fui uma pessoa que também pratiquei sempre muitos desportos no âmbito da natureza. Fiz esqui de montanha, eh, velejava, fazia viagens de barco à vela, eh, andava de bicicleta pela natureza, portanto, fazia pesca submarina, portanto, uma série de desportos, não é, intensos que tinham, de algum modo, a ver com a minha personalidade. E, Como gestor? como gestor, como gestor fui sempre uma pessoa que aceitei desafios, tive ambição, que tive um pensamento sempre estrutural, estratégico, mais do que operacional. Tentei sempre perceber as coisas, pá, na sua estrutura, na sua essência. Fui sempre, e dei-me conta sempre disso, que fui sempre acabei por ser um líder que tinha a responsabilidade de conduzir pessoas com um determinado propósito, a um determinado fim, equipas motivadas. eh, Foi sempre algo que me estimulou. eh, e o que é que eu poderia dizer mais? A minha forma de pensar, já disse, a estratégica, e durante 24 anos fui um empresário que depois fiz uma carreira que é invulgar, que é depois de ser empresário acabei por ser um quadro no mesmo grupo de empresas e que fez uma carreira internacional como top manager, o que me deu uma experiência e um prazer até maior, porque dependia no fundo daquilo que eu fazia e sem estar associado ao capital da empresa. E o livro, o filme que o inspira? Eu tenho uma sensibilidade muito grande em ler a biografia de grandes figuras da história. Desde o Kissinger, pá, ao Marquês de Pombal, homens que marcaram, portanto, Portugal. Luís de Camões foi o último e, portanto, eu arranjo sempre uma grande inspiração e consigo perceber que a vida das pessoas nunca foi fácil. As pessoas têm que lutar pelas suas convicções Ser perseverantes. e há sempre muitas formas diferentes de ver essas personagens. Portanto, é uma coisa com a qual temos que lidar com naturalidade. Na sua história, eu percebi que participou na guerra colonial, nomeadamente Sim. em Angola e Moçambique. O que é que a guerra lhe ensinou, Sr. Filindo? Olhe, eu tentei tirar sempre a parte boa dos ambientes mesmo maus como é uma guerra. Eh, Aprendi a sofrer, sofre-se muito numa guerra. Aliás, basta ver na televisão os filmes que a gente vê das guerras que estão aí presentemente. Sofre-se muito e é preciso aprender a gerir esse sofrimento. A liderança normalmente exerce em situações extremas, o que cria uma capacidade, uma força interior para conseguir lidar com pessoas que estão realmente a viver situações extremas, limites, não é? Eh, Aprendi também que o ser humano tem uma grande fragilidade. É profundamente frágil em situações extremas. Eu uma vez contei já a história, entrei num teatro de guerra duro, que é no norte de Moçambique, em Moeda,
no hospital, e no hall de entrada estavam 20 e tal corpos de feridos, esventrados, a gemer, a chamar pela mãe, e eu realmente dei-me conta de que eh, um ser humano em situações daquelas que também acontecem quando estamos a fazer uma operação, pode ser alguém ferido, e eram, não é? Enfrentamos com situações dramáticas, não é? E temos que saber Agir. geri-las, se calhar com a mesma frieza que tem um médico quando está a tratar dos seus doentes. Com essa experiência de vida, que penso que muito enriquecedora depois para a atividade empresarial, e é aquilo que eu gostaria agora de falar um bocadinho, foi trabalhar para a MAP Plastics, empresa do pai. Trabalhar na MAP Plastics era um fado, era um destino. Era um dever. Eu, durante o tempo que estive em África na guerra, e à noite, quando estava no chão a dormir, a olhar para as estrelas, para o céu, estava sempre a pensar, quando eu voltar, e eu acreditava que voltava. Quando eu voltar, eu tenho que ir fazer isto, aquilo, e desta maneira e daquela. Portanto, era um dever e acabou por ser uma missão. E quais os grandes desafios que teve na gestão da MAP? Ou seja, Sim. aquilo que foi realmente difícil, mas também aquilo que o orgulha e que lhe enche a alma. Pois, eu dividiria em 3 grupos, não é? A primeira fase aconteceu, eu estava a estudar, portanto, gestão, e o meu pai pediu-me no verão de 74, no verão de 75, perdão, para eu vir ajudá-lo, porque a situação era difícil. Temos que perceber que Portugal, O contexto, não é? o contexto, portanto, tinha havido uma guerra no Médio Oriente, no Sinai, que acabou por dar origem à falta de matérias-primas no mercado, os preços duplicavam, triplicavam. 2 anos depois, foi em 74, 2 anos depois, dá-se a Revolução de 25 de Abril, em que chegámos a uma situação caótica, com ocupação de empresas, etc. Portanto, estávamos a viver momentos difíceis. Momentos não só difíceis, disruptivos, e que era preciso ter muita capacidade de liderança e conseguir saber bem o que é que se tinha que fazer e com quem, não é? E eu resolvi vir, continuei a estudar, mas acabei por ser trabalhador estudante. E o que é que eu resolvi fazer? Ouvir os trabalhadores todos da empresa, dividi-os em grupos de 25 e pedi-lhes a opinião sobre aquilo que eles, qual era, digamos, a opinião deles sobre a situação que se estava a viver, o que é que eles recomendavam, e depois de os ouvir todos, eu fiz uma reunião geral e disse-lhes qual era, na minha visão, qual era o caminho que íamos seguir. E eu apostei, portanto, na participação dos trabalhadores nesta fase. Eles tinham que estar envolvidos, portanto, nestes processos. O que eu tentei fazer foi organizar aquilo que havia, tentando otimizar e rentabilizar, sem fazer nada de novo verdadeiramente, Sim. mas rentabilizar os recursos que havia. Depois correu bem. Numa segunda fase, apostei já digamos, em fazer alterações aos produtos. Em vez de estar a vender produtos avulso, juntei os produtos em grupos de produtos afins, com uma identidade, digamos, igual. É aí que aparece a sala. E vou dar um exemplo. Em vez de a casa de banho, quando eu cheguei de Portugal, ainda era um sítio que ficava nas traseiras da casa. Não era um lugar importante nem que se pudesse mostrar. E, portanto, o grande sinal era de que casa de banho não se podia chamar casa de banho, tinha que ser uma sala de banho, porque as pessoas passavam muito tempo na sala de banho, na sua higiene, no seu tratamento de beleza, e, portanto, tinha que ter um ambiente agradável, com produtos e com decoração e com design. E foi o que fizemos. Organizámos linhas de produtos de sala de banho, tivemos a ideia disruptiva de alugar um balão, comprámos um balão insuflado, montámos casas de banho, pusemos os nossos produtos nas casas de banho, e aquilo foi fantástico. Depois levámos aquilo para Cascais, para o norte do país, percorremos o país a mostrar este novo conceito que era viver na sala de banho. E as vendas cresceram e chegámos a uma altura que tínhamos uma posição de mercado de liderança.
o que também era perigoso, e a seguir entrávamos na fase final na etapa final desta fase, foi de começarmos a lançar novos produtos com design, contratámos designers estrangeiros, tivemos dois, um português e um estrangeiro, que começaram a trabalhar connosco e começámos a desenvolver novas linhas de produto. Desenvolvemos marcas, especializámos as marcas por canais de distribuição e foi uma época de ouro de crescimento. Mas, entretanto, A entrada na CE. Ia-se dar a entrada de Portugal na CE e naturalmente a concorrência europeia iria entrar em Portugal. A nossa penetração nos mercados externos também iria ser difícil, que já lá estavam. O nosso home market era pequeno e, portanto, nós na altura fazíamos planeamento estratégico com um ex-professor meu, e ele era ficou como consultor da empresa, e antevendo, digamos, esta situação, acabámos por decidir, antecipadamente, antes de entrarmos na CEE, tomámos a decisão que tínhamos que diversificar o negócio para a área do produto técnico e, eventualmente, também, mais tarde, para a área da indústria automóvel, porque acreditávamos que era possível que Portugal viesse a ter uma unidade de indústria automóvel. E isso aconteceu. Portanto, instalou-se primeiro a Ford Eletrónica, e a Ford Eletrónica foi visitar um conjunto de empresas no país e selecionou-nos como fornecedor potencial. Depois disso, o Yatmei apresentou-nos um potencial parceiro norte-americano, que era a K-Plastics, para fazer uma parceria técnico-comercial connosco. Nós assinámos esse contrato de parceria e, sim, iniciámos o nosso processo de aprendizagem. A Ford pagou-nos 3 anos de formação intensiva em sistemas de qualidade, que foi um mestrado e na implementação desses sistemas de qualidade, porque o setor onde nós estávamos a trabalhar era um setor, os clientes eram de eletrónica, onde os requisitos eram muito mais exigentes. Eram os requisitos. E os nossos produtos eram fazer as frontais de autorrádios, os painéis de instrumentos, os botões de comando e controle, chamava-se o infotainment, que no fundo é a interface do carro com os utilizadores. Assim foi, tivemos que fazer uma fábrica nova, porque não podíamos, efetivamente, satisfazer os requisitos de fornecedor da indústria automóvel sem ter uma fábrica nova e desenhada de dentro para fora, ou seja, a partir das células de produção e dos conceitos, depois de fazer a arquitetura. E foi um período difícil, porque no fundo tivemos que fazer grandes investimentos, tivemos que comprar equipamentos novos, que é termoplásticos, lasers, para tecnologias novas também, e o investimento foi muito elevado. Por outro lado, o projeto começa a atrasar, nunca mais iniciámos o processo de faturação. Não sei se por culpa da Ford, se por culpa do parceiro. O que eu sei é que, a certa altura, o parceiro americano faz uma proposta de entrar no capital da empresa, ficando com o controle da empresa, situação que a família entendeu que não devia acontecer. Também não estávamos em condições de ficar sozinhos num negócio desta natureza, sem o know-how, e acabámos por aceitar uma oferta de vender a totalidade do capital, em condições que eu considero razoáveis, boas. A família aceitou, e saímos todos. Apesar de eu ter tido um convite para ficar na empresa, mas também ficava minoritário, também não me interessava, e eu tinha que ser solidário com a família, porque se tinha participado na venda, não me parecia bem que eu depois ficasse sozinho na empresa. Saí. 3 meses depois convidam-me para regressar. Foi uma surpresa. E convidam-me para regressar e na qualidade de administrador delegado, com responsabilidades. E assumi esse grande desafio com à vontade. Achei que até era mesmo isso que eu precisava. E tinha as ideias arrumadas nestes 3 meses, descansei, dormi e arrumei as ideias e comecei a gerir naturalmente a empresa muito bem, a correr muito bem. Os negócios apareciam, a performance da empresa ia melhorando, tínhamos um sistema de gestão muito bom, em que tínhamos o planeamento estratégico, definíamos os objetivos, inclusive operacionais, a motivação das pessoas era elevada, até que a K-Plastics decide vender o grupo
a um fundo de private equity americano muito conhecido, que é o Carlyle Management Group, Carlyle, que é dos maiores fundos americanos. E foi realmente a maior experiência que eu tive, porque lidei com quadros superiores. Tinham sido consultores das grandes empresas de consultoria internacionais. Eram homens de uma inteligência bastante elevada, homens com uma formação técnica fantástica e com quem dava muito prazer e com quem eu aprendi muito. Foi uma escola. Foi uma escola, foi estudar tudo novo, focar-nos no free cash flow, era uma coisa que não sei se... Eu andei na universidade, ninguém falava nisso. Era o lucro, era o EBITDA, mas chegar ao free cash flow e como é que isso se geria dinamicamente. E realmente correu muito bem. Eu recebi aqui na empresa a visita desse grupo da Carlyle, vieram, eram vários, eram pá, uns 6 quadros, indivíduos, pá, digamos, a sua presença pesava na sala. E eu fiz a apresentação e apresentei documentos, dossiês, com os objetivos digamos, os prémios associados aos objetivos funcionais dos líderes, etc. Eles ficaram a olhar uns para os outros, eu estranhei, disse isto, agradei a estes homens. O que é certo é que uma semana depois convidaram-me para ir a um jantar num hotel nos Estados Unidos. E quando chego lá, estavam 200 e tal pessoas da Key-Plastics, que eram do mundo inteiro, de muitas empresas. Eu fui convidado para jantar com a minha mulher na mesa do COO. Só lá estava eu e uma senhora que ia ser diretor de compras, que eu conhecia como diretor de compras do grupo. Estava toda a gente a olhar como é que era possível. Então o português impressionou, não foi? Este português, digamos, está naquela circunstância. E eu percebi logo que ia ter, digamos, tinha ali um grande desafio à minha frente. E estava ali a gerir o meu interior, o meu ego, entre o desafio, porque eu estava a ver o que havia de vir. E aconteceu isso. Portanto, eu comecei, a empresa de leiria transformou-se na empresa mais rentável e que produzia mais free cash flow do grupo. Os clientes que faziam o assessment à empresa ao nível de qualidade consideraram-nos um dos fornecedores melhores que eles tinham. Praticamente, direta e indiretamente, 90% da produção ia para exportação. E realmente éramos um exemplo no grupo. Resultado, pouco depois convidam-me para ser presidente europeu do grupo. Só tinha o inconveniente de ter que me levantar às 5h30 da manhã, à segunda-feira, tinha que apanhar o avião em Lisboa e estava em Leiria. E depois vinha à sexta-feira à noite, às vezes no avião dos deputados europeus também. E andei nisto quase 10 anos, não é? A viajar para o grupo de empresas, viajava pela Itália, Alemanha, depois acabámos em 2004 por comprar um grupo que se chamava Candrion, que foi integrado no grupo europeu, República Checa, Eslováquia, que está tanto agora, fala-se tanto na televisão. Portanto, eu conhecia essa realidade toda, tive que lidar e liderar, e tive que criar, digamos, o meu grande objetivo, no fundo, era fazer-lhes participativamente, era levá-los a produzir, a ter mais eficiência, a ter melhores resultados e a perceber onde é que estavam as oportunidades, digamos, de serem mais eficazes. E correu bem. Depois convidaram-me para abrir uma fábrica nova na China. Eles tinham feito um acordo com os chineses, uma parceria também. Foi quando o James Baker abriu a China, na altura do Xiaoping, a China abriu-se, digamos, ao mercado internacional, americano em particular. Que Plásticos faz, neste caso a Carlyle, faz um acordo e nós tivemos sócios chineses. Eu fui responsável por desenhar e montar uma fábrica nova, porque aquelas duas que lá estavam, que pareciam mais fundos de garagem do que propriamente fábricas. E com o apoio de alguns quadros aqui da empresa, fiz isso. Depois, por responsabilidade própria, abri um escritório no Japão para estar perto dos clientes japoneses e foi a altura em que eu fui, digamos, responsável global, pois era uma responsabilidade também do norte do México, a produção que fornecia aos Estados Unidos. Portanto, nesta área de negócio,
que era do core business, que era estes produtos multimídia e o interface, infotainment, comunicação. E acabei por ser nomeado líder mundial desta área de negócio. E o tempo passou muito depressa. E eles tinham rituais que eu achava fantásticos. Todos os anos no Natal convidavam-nos a uma festa num grande hotel americano. A nossa mulher era companheira e era convidada também a estar presente, e eles diziam uma coisa muito importante: os quadros, se não tiverem o apoio das mulheres, não podem ter um bom desempenho. As mulheres são muito importantes e ofereciam-nos uma prenda sempre, e eram muito simpáticas e tal. Tinham formas de motivação, de envolvimento. Aprendi muito. Pois, claro, o CO fazia a apresentação da sua visão, dos grandes objetivos para os negócios, etc. E também quando fazíamos aquisições tínhamos que organizar grandes eventos em hotéis, normalmente à volta dos aeroportos, onde apareciam 300 pessoas, 200 e tal pessoas. Lembro de uma fábrica que compraram, que fazia asas de aviões, e que nós, que plásticos, na altura estávamos na Carlyle já, tínhamos que falar sobre a nossa experiência. E ali em meia hora tínhamos que montar um discurso em inglês para motivar gente que realmente não sabia os nossos métodos, a nossa cultura organizacional, etc. Foi uma experiência, mas ao mesmo tempo um prazer enorme estar a ter esta experiência, e realmente eu acho que foi um privilégio, para ser franco, acho que foi um privilégio. O mundo E aí em pertence a 2013, aos 65 anos, já tinha a caminhos dos 66, achei que tinha que me reformar, que era a altura de eu sair e dar lugar a outros, e foi assim que eu fiz. Então há uma coisa que é importante: por trás de um grande homem está sempre uma grande mulher, não é? É, é, é. Essa é a frase que os americanos também concordam, não é? E não Sei. só, porque eu partilhei tudo, não só com a minha mulher, e a minha mulher comigo, mas com os nossos filhos. Hoje os meus filhos são empresários e têm muito sucesso, e fizeram um MBA no IES em Barcelona, os dois. Um era advogado e outro era engenheiro. Estavam com carreiras profissionais muito boas, e resolveram passar à fase do empreendedorismo. Pediram-me apoio, foram fazer um MBA, e a seguir, com o seu grupo, arrancam com um negócio. E hoje estão bem lançados, lideram empresas, pá, que são uma referência. Uma plataforma digital, o mais velho, que já tem uma sede nos Estados Unidos, no México, no Brasil, em Portugal, em Barcelona, a sede está em Barcelona. O mais novo começou mais tarde, já tem é a economia social, já tem nove empresas ou 9 escolas, e é assim, eles às vezes relembram-me de determinadas situações porque eu passei e que partilhei com eles, e que eles estão a viver, ou que viveram. "Oh pai, tu lembras disto? Que tu também viveste e tal." Portanto, dei-me conta que, eh, sem nós mesmo querermos, nós, digamos, impressionamos, nós Ou inspiramos também, não é? inspiramos, digamos, a família, e acabamos por ter também, a determinada altura, o retributo disto tudo, que é darmos todos muito bem, a família toda. Por isso eu digo, as relações familiares são para mim São estruturantes. são estruturantes. Nessa escola, e tendo essa experiência toda de gestão, que até os filhos, por naturalmente, começaram a absorver, o que é que não pode faltar numa boa gestão? Ou seja, para responder aos grandes desafios, mas também saber agarrar as oportunidades. Olhe, eu nunca achei que pudesse haver uma empresa sem que o seu líder tivesse uma visão estratégica, explicitada ou não, mas que a tenha clara na sua cabeça e que consiga partilhá-la, e com os seus trabalhadores, principalmente o top management. Portanto, é preciso que alguém que lidera uma empresa saiba em que negócio é que está, o seu posicionamento, conheça o meio envolvente, a sua concorrência, e que consiga efetivamente desenhar e trilhar o caminho que tem que correr. Não concebo também ninguém que consiga liderar uma empresa sem estar altamente
sem ter um envolvimento com os quadros da empresa e com os trabalhadores da empresa, motivando-os e ensinando-os e ouvindo com muita humildade tudo aquilo que eles têm para dizer. Aprende-se muito. É preciso ouvir com humildade, refletir e depois cruzar a informação e depois decidir. A vida é uma aprendizagem constante. Por isso é que nós temos 2 orelhas, não é? Temos que ouvir mais do que Exatamente. falar. Exatamente. E depois, digamos, outra coisa que eu aprendi foi esta forma de gerir as empresas pelo dinheiro que produz, porque isto é assim, estar a produzir resultados económicos, mas a empresa, como o lucro, como é dito, mas a empresa estar cada vez mais endividada e a certa altura não ser viável porque está demasiado e não poder fazer coisas porque tem um endividamento muito elevado, não faz sentido. O que faz sentido é a empresa conseguir gerar recursos para investir na continuidade do seu negócio. Isto para já é uma cultura, e tem metodologias para se trabalhar. E é preciso trabalhar dia a dia. É preciso que numa empresa, em cada área, os líderes dessa empresa, com as suas equipas, percebam que os resultados da empresa são produzidos por eles, cada um na sua área, e que percebam que não podem assumir compromissos que têm como consequência a utilização de recursos excessivos e a mais do que aquelas que estão previstos. Ou aquelas que a empresa tem capacidade depois. Ou que tem capacidade e que está previsto. Portanto, partilhar estes ensinamentos. Eu uma vez fiz uma apresentação de um modelo que tenho, em que foi a minha última, só eu é que fazia isso, que era o seguinte: os acionistas, criar valor para os acionistas, é um princípio que se aprende em todo lado. Mas criar valor para o cliente também é muito importante, porque sem cliente não há negócios, não é? Mas às vezes a gente percebe que há contradições e coisas entre os interesses dos clientes e os interesses dos acionistas. Temos que encontrar ali um compromisso. Mas sem fornecedores, nós não temos boas matérias-primas que permitam ter estabilidade e capacidade nos processos. Nós não temos uma boa logística e nós não temos, digamos, inovação, porque a inovação também vem pelos fornecedores, quer seja de equipamentos, quer de matérias-primas. Os trabalhadores são a alma de qualquer empresa e a sua capacidade, a sua motivação. Eu não me lembro de ter expedido pessoas, não me lembro de ter rotação de quadros, os quadros estavam lá todos. Tá? E, portanto, eu fiz uma coisa que foi, criei um conceito que era criar valor para os stakeholders da empresa, onde eu metia inclusive o ambiente e digamos, o meio social onde a empresa estava inserida. E fazia uma análise de que é que faz-me transacional, que é assim: o que é que um professor está à espera que eu lhe dê para que eu possa receber dele inovação, uma boa logística, bons preços. E então encontrávamos, discutíamos isso. E estou disposto a que vocês nomear-vos de fornecedor estratégico ou cliente estratégico. E o cliente estava num conjunto de requisitos que ficavam escritos, requisitos e objetivos. E nós éramos considerados fornecedores estratégicos. E como fornecedores estratégicos, sabíamos inclusive quais eram os negócios que podíamos ter acesso no futuro. Tínhamos uma visibilidade do negócio a médio prazo. Então, e com o compromisso dos clientes, com o compromisso dos fornecedores, com o compromisso dos trabalhadores. E tínhamos que reconciliar a criação de valor de todos estes stakeholders para conseguirmos maximizarmos, no fundo, o valor da empresa. Essa experiência toda foi também pelo facto de ter sido um homem do mundo. Essa experiência, portanto, foi isso que lhe dá este entendimento, apesar das características intrínsecas que são natas, não é? Este português que impressiona aqui Plastics a nível mundial, mas essa capacidade vem também de ir juntando e melhorando e afinando dessa experiência internacional que vai tendo. Sim, como digo, eu aprendi de todo lado. Acho que a escola americana, o top management é muito bom. A parte média é mais fraca, é bastante mais fraca. Nós temos ideia que os Estados Unidos, aquilo tudo é tudo muito desenvolvido. Eu visitei várias empresas
e indústria, e achei aquilo muito mau, à custa de mão de obra intensiva de imigrantes do México, nomeadamente, da América Latina. Mas tem, em determinados setores, são os melhores do mundo. Está-se a ver neste momento, na Eles inteligência artificial. são muito pragmáticos também, não é? Isso São é muito é pragmáticos. uma característica muito Não perdem interessante. tempo com conversas. Sim. Eles falam objetivamente as coisas e querem ouvir objetivamente aquilo que os gestores que trabalham com eles querem fazer. E nós aprendemos a comunicar, a fazer apresentações. A essa altura fazia parte do nosso ser também ajustar o comportamento Aquilo eh, que eram expectativas dos que clientes era americanos, expectativa. não é? Volvidos 50 anos, qual é a mudança que não estava à espera? Porque muita coisa, não é? Fez aquele percurso descritivo, muita coisa mudou. Mas qual era a mudança que não estava à espera? Olhe, aquilo que me custou mais e que não estava à espera foi esta ruptura da ordem internacional, a violação da Carta das Nações Unidas. Quer dizer, eu achava que o mundo tinha uma estrutura que garantia, desde o pós-guerra, uma determinada tranquilidade e que havia uma orientação para melhorar qualitativamente a vida das pessoas na Terra, a vida do ser humano, que havia mais solidariedade. Eu acreditava que tudo isso, muito embora houvesse muitas desigualdades, estávamos num caminho positivo. E de repente eu dei-me conta que o ser humano, lá está, em situações extremas, é extremamente frágil. E volto a ver guerras e volto a ver situações de guerra na televisão que eu conheci. E digo, mas como é que é possível nesta altura está-se a fazer isto e a matar desta maneira? E é aí que eu, desde o princípio desta nova ordem internacional, que é uma ordem assente, no fundo, de influência em áreas, blocos, a Terra, o mundo é repartido em áreas de influência e quem manda é que tem mais poder. E, portanto, já não é por regulamentos ou pela Carta Geral das Nações Unidas, mas é digamos, pela força. E então vejo que no fundo, vou ter que assistir, e é perigoso. Acho que as guerras não acabaram por aqui. Esta nova ordem vai conduzir a mais instabilidade pelo mundo inteiro e eu não estava à espera. Naturalmente, transpondo isto para as empresas, um gestor de um negócio, de uma empresa, que está em vias de assistir a uma ruptura ou um problema na Bolsa Americana ou no mercado americano. Porque hoje em dia, digamos, a liderança americana é muito problemática relativamente àquilo que a Europa. Também é uma grande oportunidade para a Europa de criar, Era bom que nós soubéssemos de aproveitar. criar uma coesão. Não é? Com uma Oxalá que oportunidade. aprendam. Portanto, tenho esta preocupação, porque isto pode demorar ainda muito tempo a estabilizar e pode criar muita ruptura. Acho que Portugal está num sítio, nós, digamos, eh, pensávamos sempre que estar no extremo da Europa era uma desvantagem, mas pode ser uma vantagem. Estamos a viver um caso em que pode ser uma vantagem e que podemos tirar proveito desta economia do mar se repararmos os cabos que estão de fibra óptica que ligam o continente europeu, a África, aos Estados Unidos, ao norte da Europa, etc. E o clima que temos está a proporcionar um crescimento das energias renováveis. E o custo das energias renováveis em Portugal é extremamente competitivo e está a fazer com que se estejam a instalar cada vez mais empresas de database, empresas de tratamento de informação, de dados, inteligência artificial, eh, empresas que vão fazer baterias para a indústria automóvel, elétricas. Portanto, se repararmos, os nossos estudantes, há cada vez mais estudantes na área digital, na área da engenharia digital e espacial também, porque que é uma área que, quer queira, eu acho que ainda vou assistir, digamos, A colonização da Lua e Marte, não é? exatamente, a movimentos, os movimentos nesse sentido já existem, não é? A eles iniciarem esse processo, não é? O que é fantástico, perceber o que a natureza humana é capaz
de bom e de mau, de fantástico. Por isso eu digo que é um privilégio da natureza humana o desenvolvimento técnico-científico e cultural. Falou dos problemas da guerra, falou também da liderança americana. O que é feito hoje em dia um bom líder? Olha, para já tem que ter dentro de si essa força e essas características. A liderança é uma coisa que não se pode representar. Está cá dentro, é uma força inata, é uma aprendizagem inata, é um dom inato. Depois pode correr bem ou pode correr mal, mas é uma força inata. Penso que é fundamental um líder ter a capacidade de perceber bem o ambiente onde está envolvido, portanto, quando está numa situação, seja ela qual for, perceber muito bem o que é que tem à volta e saber, portanto, orientar o seu comportamento em função da sua percepção e da sua análise. Eu acho que um líder. É aí que perspectiva a visão estratégica, essa capacidade, ou tirar o melhor das pessoas, retirar o talento de cada um. Eu acho que ninguém pode ser líder se não tiver capacidades, visão estratégica, esse dom de ter visão perspectiva, que eu chamo de visão perspectiva. Essa empatia natural com as pessoas, a partilha dos objetivos com todos eles para que eles estejam alinhados e que todos vistam a camisola e que trabalhem para o mesmo sentido. Eu fui sempre muito entusiasta na partilha das minhas ideias. E eu encontro-me com frequência com pessoas que fizeram parte da minha vida, com pessoas que estiveram comigo na Guerra da África, eh, e revemos cada trimestre. Às vezes não precisamos de falar quase, só das vermos, digamos, alimenta-nos a alma. Por outro lado, são as pessoas que estudaram connosco, nos vários níveis. Apesar de tudo, os nossos amigos, apesar de tudo, aquilo que mais me mete pena é eu perceber que com o tempo vai havendo, as coisas vão se degradando. O ser humano, à imagem de tudo na Terra e na vida, também se degrada fisicamente, mentalmente, por questões de doença, etc. E assistir a esta fase em que eu vejo as pessoas que já não são aquelas figuras, aqueles atletas que estavam comigo na Guerra da África, mas que são pessoas. O tempo está a passar por eles, é isso? É, de maneira que temos que ter uma capacidade, e eu acho que a família ajuda muito nisso, é uma capacidade de retirar da vida outras alegrias. Daí eu gostar muito da natureza, daí eu pensar muito na dimensão metafísica e da relação do material com o espiritual, daí eu pensar muito, uma coisa que eu aprendi desde que começou a interessar-me e a ler, li muito sobre a geopolítica para perceber os movimentos e as rupturas históricas que estão a acontecer e aquelas que já aconteceram no passado e tentar perceber aquilo que está para vir. E o primeiro livro que eu li foi de um general português, foi ministro da Defesa, em que previa aquilo que está a acontecer agora. E escreveu o livro há 15 anos. Tu acha que nós estamos às vezes pouco atentos aos sinais que o mundo nos dá, ou que alguns líderes ou alguns pensadores nos dão? E não estamos ensinados a analisar o mundo tal como ele é. Se calhar não estamos ensinados a ouvir tanto como devíamos, não? Não estamos ensinados a ouvir, mas é assim, uma escola, à boa maneira clássica, devia ser um centro em que a aprendizagem, muito embora a aprendizagem se faz ao longo da vida, não é? Há pessoas que já sabem tudo aos 20 anos, aos 15 anos, não é? Mas eu acho que as pessoas até à morte estão sempre a aprender. Mas acho que a escola devia ser mais abrangente no ensino e na formação das pessoas. Para ter mundo, não é? Para ter outra Ter perspectiva mundo das é coisas fundamental. e saber Ter a analisar compreensão do contexto, do Sim. que é que as coisas acontecem e porque é cultura. que acontece. E perceber que não é nenhuma desgraça as coisas serem como são. O que é importante é que as pessoas percebam e saibam lidar com essa realidade. Sim, Rui, qual foi o conselho que recebeu e que deu mais importante? Qual foi o conselho que recebeu provavelmente dos seus pais ou de alguém com quem interagiu e o conselho também que deu?
não tenho muita tendência para dar conselhos porque, eh, mas dou, mas dou. Eh, Falo muito com os meus filhos. Tenho pudor em dar conselhos, mesmo aos meus filhos eu não dou bem conselhos. Eu falo-lhes determinados aspectos da minha experiência para que eles possam processar, Informação a e ver de que forma é informação, que podem utilizar. e aos outros. Acho que, eh, pode ser uma presunção, para todos os efeitos, eh, estar a passar, digamos, informação, ou estar a dar conselhos ou recomendações. O ideal é nós falarmos com naturalidade das coisas e depois irmos concluindo em conjunto. Isso acabamos por partilhar aquilo que é a nossa visão de hoje e de futuro. E anteontem tive um almoço com antigos quadros aqui da empresa, top management, e falámos disso, não é? E continuamos. Falando agora um bocadinho das tendências do futuro, qual é que, na sua perspectiva, serão as grandes tendências que as empresas devem estar preparadas, designadamente até aqui nesta região? Olha, eu acho que o perfil dos negócios vai mudar um bocado, bastante até. Acho que o mundo digital, a inteligência artificial, eh, a natureza dos produtos. Não me esqueço aquilo que ainda há dias me disseram. Olha, um ex-quadro meu, mostrou-me a fotografia de um Tesla táxi em que só vai ter lugar para um passageiro, porque eles concluíram que 90% das pessoas que usam táxis é só uma pessoa. Não é? Então, reduziram o carro a metade, praticamente, para ter só uma pessoa na condução autónoma. E vão, tanto que eu estou a ouvir da boca do meu filho, que ele está na mobilidade corporativa, é um negócio dele mais velho, uma plataforma informática, digital, e que até pode ser a Uber que depois vai gerir estas viaturas. Em vez de ter um condutor, tem um táxi de condução autónoma para uma pessoa, com uma bagageira muito grande para levar as pessoas. Portanto, o mundo vai se mudar a todos os níveis. Portanto, vamos entrar nesta fase. Agora fala-se muito no negócio da defesa, não é? E há empresas que já estavam bem posicionadas ou que estão, efetivamente, a trabalhar para terem um lugar nesta rede, nesta teia, e a indústria, a economia do mar e tudo aquilo que são vetores que vão trazer para Portugal grandes investimentos estrangeiros, como eu há pouco referi. Vamos estar a energia, nós temos que investir na energia, porque ter uma rede energética bem estruturada, com custos baixos, e aqui nesta ponte, nesta fronteira entre a Europa continental e o continente americano, com as ilhas por meio, nós temos face às novas tecnologias, que são uma oportunidade, nós temos realmente a grande oportunidade de, na biotecnologia, Economia azul, não é? economia azul, na parte da medicina, farmacêutica, na parte dos alimentos, portanto, e não sermos nós agora a inventar as novas oportunidades de negócios. Não, é fazer a parceria, haver investimento estrangeiro portanto, e nós acaba por, sempre que há um setor que se instala em Portugal, fabrico de baterias, eles vão necessitar de uma cadeia de fornecedores. Fazer um carro, como já conhecemos, há aquilo, aos Tier 1, Tier 2, portanto há uma cadeia de fornecedores. Portanto, Portugal, que já tem neste momento uma juventude muito preparada, muito bem preparada, se tiver, digamos, eles próprios vão querer tomar a iniciativa de montar as suas próprias startups, as suas próprias empresas. Embora eu não recomendo que um estudante que ainda não teve experiência de trabalho, em particular em empresas que lhe possam ensinar algo, não devem arrancar com as suas ideias, devem primeiro consolidar, Os conhecimentos, não é? perceber como é que funciona uma empresa e depois sim fazer uma pós-graduação, um MBA
e a partir daí ter uma equipa, ter professores que os possam ajudar a conduzir assim, as suas iniciativas. Tem aqui duas questões que gostava de colocar. Uma que tem a ver com aquilo que disse que eu acho que é extremamente importante, ou seja, nós deveríamos deixar de ser fornecedores e devíamos nós criar o valor acrescentado para ir buscar fornecedores. E a outra que vem do decurso daquilo que estava a dizer, nós durante muito tempo, e falando da indústria, nós durante muito tempo alimentámos a indústria automóvel, quer nos moldes, quer nos plásticos. Como é que será esta nova percepção para a região de continuarmos a ser fornecedores da indústria automóvel? Olha, eu fiz essa pergunta há 2 dias a um ex-quadro meu e ele respondeu-me o seguinte: curiosamente, as quantidades de veículos produzidos na Europa não baixou, porque hoje também temos a Tesla a produzir na Europa, nomeadamente, não é? O que está a ser revolucionado é o conceito de mobilidade, é o próprio carro. Portanto, o carro antigamente tinha uma série de apetrechos e disto e daquilo que outro, e o quarto, olhando para um Tesla no seu interior, percebe-se que aquilo é um display onde está toda a informação ali e que cada vez há menos componentes internos e menos coisas para distrair. E a função é muito mais pura. Portanto, o mundo está a mudar nesta dimensão e os estudantes têm que tentar a inteligência artificial, que eu, com a idade que tenho, que já tenho quase 80 anos, estou a aprender a utilizar e às vezes com surpresas. Eu agora decidi, por exemplo, começar a ler Spinoza e dei-me conta que a inteligência artificial permite-nos, em livros às vezes complexos, de fazer uma síntese e um resumo extremamente fácil. A doutora, que é professora, não é? Certamente que já sabe fazer isto e muito mais, não é? Portanto, a inteligência artificial acaba por ser um instrumento de ajuda fantástico para sabermos coisas, para andarmos mais depressa até. É verdade, é verdade. Tem alguns, Tem, alguns senãos, nomeadamente faz parte, os consumos de energia que são absolutamente é verdade. colossais e a super inteligência. Portanto, mas é uma ferramenta de trabalho muito interessante, desde que haja capacidade de ter o conhecimento certo para fazer uma análise crítica à informação que é recebida. Eu própria incentivo os meus alunos a utilizarem algumas ferramentas, porque Sim. efetivamente, em termos de produtividade, Na medicina, no ensino, é muito no interessante. trabalho. Mas também é importante receber a informação e saber analisá-la e ter uma análise crítica, ou seja, não Sim, receber tudo aquilo que já está nos é feito. dado Não, não, não. como granted, não é? Como Sim, é certo, porque garantido. não é, Sim. porque não é, porque não é. Ah, Mas e, olha, deixa-me só dizer, diga. até uma vantagem competitiva que Portugal tem, até uma das coisas que consome muita energia é a refrigeração dos computadores todos, não é? É, O facto de estarmos à beira do mar e a refrigeração poder ser feita através da água salgada que vai refrigerar os circuitos de água doce, chamamos assim, permite reduzir significativamente os custos, permite reduzir significativamente os custos destas unidades, portanto, e atrás destas grandes unidades vêm outras que vão utilizar o processamento de informação, não é? sim, claro. E obviamente há sempre, quando há uma nova tecnologia, há sempre novas oportunidades e há também desafios associados que nós, naturalmente, vamos ter que ter capacidade de os ultrapassar. E a região, eu acredito muito na região, porque já vivi um momento em 75, também era disruptivo. Acredito que vai haver capacidade para as empresas se reinventarem, se reposicionarem e seguirem. Claro que não vai ser uma oportunidade para todos, mas vai ser uma oportunidade com uma parte significativa e acredito que e há hoje em dia muitas áreas de negócio novas que podem ser aproveitadas. Com esta experiência de vida tão linda, tão Ah, bonita, como é que gostaria de ser lembrada em termos pessoais e em termos empresariais? Olhe, Qual é o eu legado que deixa? primeiro, há uma coisa, em termos de legado, aquilo que eu pude deixar no seio da minha família, os meus filhos, aquilo que eles estão a fazer já é um legado. Eu e a minha mulher chegámos a fazer uma coisa que foi escrever um A4 com os grandes valores da família e ao longo da vida fomos sempre evocando esses valores e eles hoje repetem-nos.
e às vezes até lembram-nos de dizer assim: tu tens que deixar sempre mais do que aquilo que recebeste. Um princípio fundamental. Portanto, nós e eu e a minha família, que podemos considerar ser uns privilegiados, comparativamente com muitas outras famílias, sentimos sempre que tínhamos um dever com a sociedade, que era tentar produzir algo em termos social e cívico e empresarial que pudesse ser, no mínimo, igual de benefício àquilo que recebemos. E eles sabem isso e evocam isso, não é? Outra coisa, eu fui uma pessoa que, por aquilo até que disse, sou uma pessoa eh, que criou algum desconforto. Tive muita reunião com muita gente e percebo qual é a frequência dos temas quando se fala de gestão empresariais e se abordamos o tema de uma forma diferente e radicalmente até diversa daquela, estamos a criar olham para nós como se tivesse, olha este. Então. Portanto, eu aprendi, fui uma pessoa, causei incómodo, tenho a certeza disso, mas fui uma pessoa que fui um exemplo de alguém, fui dos primeiros, Inovadora. inovadora, que arriscou, que avançou, que deixei. Eu, quando saí da empresa, a empresa era uma empresa sólida, tinha 400 trabalhadores, pá, produzia resultados, eram todos felizes. Pá. Hoje, por aquilo que sei, não é tanto assim, não é? Pá, mas é assim, já passaram muitos anos, não é? 2013 já passaram 12 anos, não é? 12 anos é muito ano, Claro. mas é assim, quando saí da empresa deixei um legado grande que é aquilo que lá estava e o desempenho que tinha a nível empresarial, a nível profissional, a nível de ensinamento, a nível social também. Eu fui do Rotary, tive quando era mais novo, um, uma atividade muito intensa no Rotary. O primeiro Congresso Internacional de Design foi organizado por mim, através do Rotary Clube de Leiria. Trouxemos. A Escola Superior de Educação estava toda aberta, com várias salas de Partilha de conhecimento conferencistas. sobre design. E eu, na altura, dizia que a região de Leiria tinha que ser inovadora em termos de design. Portanto, mas voltando, é aquilo que as pessoas quiserem. O que é que ainda não fez que gostaria de fazer? Olhe, cada vez mais eu aprecio a tranquilidade e a contemplação na natureza pura. Portanto, eh, a África, eu e a minha mulher adorámos sempre a África. Eu gostava de um dia poder voltar, mas isto é utópico. Eu já voltei à África, à Namíbia. Não voltei, foi a Moçambique ou a Angola, onde estive, não é? E sei que é problemático voltar. Portanto, mas ter esta utopia, ter este sonho, vou para a minha quinta, vou para o Alentejo, e passei pelaquela natureza e desfruto, os meus netos são felizes lá, sobem as árvores, baixam as árvores, sabem brincar na natureza Sabem ser criativos. Sabem ser criativos, e não é? sabem viver sem ser na cidade, que é uma coisa que os meus filhos também souberam. E portanto, olha, aquilo que eu gostava de fazer, eh, no fundo, é ter a oportunidade de continuar a desfrutar da família e poder desfrutar, eh, eh, continuar a refletir sobre o mundo que me rodeia, mas estar mais tranquilo. É assim, eu procuro cada vez mais contemplação, tranquilidade, A serenidade da vida, não serenidade. é? Neste percurso tão bonito que tem, não é? De 50 anos, quem é que o inspirou? Quem é que convidaria para jantar? Olhe, em primeiro lugar, a minha mulher, eh, com a qual A grande mulher ao lado de um grande homem. foi a minha companheira de vida toda a vida, com quem partilhei tudo e as decisões todas. Gostava de ter a possibilidade de convidar também o meu pai, só que ele já faleceu. Foi sempre o meu companheiro de vida com quem eu partilhei as decisões todas e que me deu sempre apoio. Eh, com os meus filhos, esta cumplicidade já se estende aos netos. Portanto, eh,
É um grande objetivo ter o encruzamento de netos de 2 filhos e darem-se bem e, portanto, faço isso. Acabei de dizer também, vou continuar a reunir-me 3 em 3 meses com as pessoas que trabalharam comigo ao longo quase de, não digo 50 anos, mas pelo menos uns 30. Pessoas, estou para comprar um bilhete de comboio para ir para o norte para me encontrar com as pessoas do norte que estiveram comigo em África, generais, oficiais, pá, vou de comboio com um oficial também que esteve comigo em África e com outros, com um jornal de Leiria, da família Oliveira, que tinha uma camisaria Ribeiro ali na Praça de Santana, eram 2 irmãos, era um jornal de Leiria. Portanto, as pessoas associadas às minhas memórias, eu naturalmente tenho mensalmente um almoço com colegas de estudo. Eu estudei no Colégio Moderno que fazemos todos os meses ali um almoço, passamos bem. Portanto, naturalmente vou para a Espanha, tenho amigos de coração em Alicante, da minha cunhada, que já faleceu, coitada, e quando vou para lá sinto-me em casa também, com amigos, eles são nossos amigos também. Minha mulher sendo espanhola, eu tenho um olhar para a Espanha de forma diferente do português normal, não é? Eu gosto muito de Espanha, também há muita coisa que eu não gosto, né? Neste caso, o ditado não se aplica. Bons ventos e bons casamentos, não é? Eu acho que sim, até, olha, portanto, o ex-líder da SIC e do Expresso, o Pinto Balsemão, casou-se com uma espanhola também. Falando agora um bocadinho da Nerlei Sim. e o seu papel de associativismo, não só na Nerlei, mas também no outro conjunto de associações, que importância é que a Nerlei tem na dinamização do tecido empresarial da região? Tem e teve. Eu acho que é uma organização para a qual eu contribuí desde a fundação. Tive quase 15 anos envolvido em conselhos de diretores, Assembleia Geral e como presidente. E, portanto, na primeira fase, o grande desafio era conseguir instalar o NERLE e ser aceito pelas outras associações que diziam que o NERLE queria roubar-lhes o espaço. E eu consegui criar um projeto integrador em que o NERLE tinha que se posicionar e vocacionar para o desenvolvimento da região. E, como tal, todos os parceiros, todos os parceiros tinham valor. Organizámos conselhos empresariais em que vinha o Bispo de Fátima, vinham os professores do Politécnico, da Escola Superior de Educação, políticos, presidentes de Câmara, presidentes de associações, e tínhamos sempre uma agenda de discussão, porque o princípio era sempre o que é que nós podemos fazer para desenvolver a Leiria e para que Leiria fique no mapa. Na altura dizia-se que Leiria não tinha representantes, que não estava no mapa de Portugal, ninguém queria saber de Leiria e tal. E tivemos êxito nesse processo. Fizemos muitas outras coisas. Hoje em dia, chegámos a um ponto em que também fizemos, e hoje em dia é fundamental, é o NERLE ser um centro de organização em rede para a prestação de serviços e para o desenvolvimento, agregando o Politécnico, agregando a autarquia, agregando associações de empresas e empresários, e assumindo a responsabilidade de ajudar as startups a desenvolverem-se e a projetarem-se e a divulgar a região e as empresas no estrangeiro, quer através de exposições, quer através de missões comerciais, e, portanto, a ser uma entidade, um rosto para trazer também investimento estrangeiro para a região, caso seja necessário. Portanto, o NERLE hoje é uma figura central aqui da região. Eu chamei sempre que Leiria era a cidade empresarial, porque havia um geógrafo que se chamava agora falhou o meu nome, um grande geógrafo que dizia que o desenvolvimento dos centros urbanos os centros urbanos
que cresciam, se desenvolviam, promoviam o desenvolvimento da região. Isto é um pouco clássico, um pensamento clássico, lembremos de Atenas, nomeadamente. E é verdade, portanto, e é verdade. E nós chegámos a falar e a lutar por promover a identidade de Leiria. A Leiria tinha que ter uma identidade que permitisse coesão social, empresarial, etc. Portanto, eu acho que o Nerley hoje em dia tem um reconhecimento. E como é que pode alavancar o negócio do jovem empresário? Ou seja, como é que pode estimular os líderes desta nova geração? Olha, portanto, primeiro, na minha opinião, não é recomendar que esses estudantes, se nunca tiveram a experiência de trabalhar, que vão trabalhar primeiro e tentar até ajudar a encontrar a empresa. Vão aprender, não é? Vão aprender, Vão aprender. vão aprender primeiro e a criar, digamos, os seus pontos de interesse. Depois, eu penso que é fundamental que esse estudante trabalhador, chamemos assim, tenha a seguir uma formação mais numa ótica de escola de negócios do que propriamente uma escola de conhecimentos só teóricos. Não. É como é que se faz a gestão, o que é decisivo, como é que se articulam as coisas. Ensinar a gerir negócios, mais a detectar a oportunidade de negócios. Ok? A terceira questão é perceber que apoios é que podem ter, quer ao nível do Politécnico, ao nível financeiro, canalizando os promotores para as entidades que podem, digamos, ter fundos para apoiar. Portanto, há pouco foi-me apresentado um responsável financeiro do Nerley que faz e ajuda à elaboração de projetos, e, em particular na área financeira. Portanto, há fundos disponíveis para apoiar startups, para apoiar novos projetos e, portanto, eu acho que o Nerley pode e tem a capacidade, conjuntamente com a rede, de efetivamente conduzir e ajudar. Os meus filhos são fruto disso. Portanto, no IES em Barcelona, fizeram o Executivo MBA e saíram lá com um grupo e com uma ideia de projeto. E foi essa ideia de projeto que se concretizou. Excelente. A conversa passou a voar e então já de feito desta linda conversa que nós tivemos, se tivesse que definir o seu percurso em 3 palavras, quais seriam essas? Curiosidade, inovação, Liderança? Uma vez foi liderança líder durante a vida inteira. exato, e visão, perspectiva. Aquilo que eu retive foi um homem integrador de conhecimentos, Sim. uma visão estratégica, um empoderador das pessoas com quem trabalhou, retirando deles o talento melhor que eles tinham em prol da organização, um propósito, a criatividade que mencionou, um mundo com muitas experiências e por isso com muita sabedoria, porque nós somos aquilo que nos cruzamos com os outros, retiramos um pouco e damos também um pouco de nós. Os valores familiares, achei que em toda esta história bonita, a família, quem está próximo, faz toda a diferença para esta estabilidade emocional e este descanso também que é preciso com a intensidade das exigências que o mundo empresarial nos dá. E depois esta curiosidade nata de explorar o conhecimento, de o partilhar e dar a conhecer. Muito obrigada por Tive muito gosto. maravilhosa conversa. E tive muito gosto também de reencontrar. É verdade. Fomos Vizinhos. sem saber. Muito obrigada mesmo por este bocadinho maravilhoso de aprendizagem. Pela Tá bem? oportunidade. Obrigada. E continuemos a explorar os próximos líderes que marcam a região de Leiria. Muito obrigada.